Boa noite, querido irmão, querida irmã, você aí na sua casa, enfim, onde você estiver, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa, neste momento, repousar em seu coração. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, nesta quarta profética, em mais uma live. E depois deste louvor abençoado aqui, através do Vitor, Janaína e Alessandro, agradeço demais a esta galera querida e a nossa equipe técnica aqui, que tem nos ajudado semanalmente nas nossas lives. Eu transmito aqui o nosso abraço, o nosso carinho para a nossa equipe maravilhosa. E, querido irmão, estamos aqui, evidentemente, com muitas saudades, mas, sobretudo, lembrando que a Igreja de Cristo é um organismo vivo, a Igreja é viva, ou seja, nós temos o prazer de estarmos aqui no templo, entre quatro paredes, adorando a Deus, porque nós temos prazer na comunhão, na fraternidade, no abraço gostoso, mas fazendo uma breve comparação, o que faz uma família não é a casa onde ela habita, mas os seus laços sanguíneos e a afinidade que os entes têm entre si. Então, da mesma forma, é claro que nós aqui, enquanto igreja, o que nos une também são os laços fraternos em Cristo Jesus. Todavia, nós somos a Igreja Viva de Cristo e a Igreja somos nós, ou seja, a nossa hashtag aqui é a Igreja não vai parar. E não vai mesmo, porque nós temos as redes sociais e estamos atuantes aí, levando sempre uma palavra para abençoar o seu coração, abençoar a sua vida. Antes de compartilhar a palavra de Deus com você, neste momento eu quero também orar pela sua vida e também queremos consagrar as contribuições dos irmãos da equipe, outros irmãos que passaram aqui e deixaram as suas contribuições, e nós vamos agora fazer este momento especial. Pai querido, estamos na tua presença neste momento e queremos te agradecer por tamanho privilégio de estarmos aqui nesta noite, te adorando, Senhor, em espírito e em verdade, ó Deus, e queremos neste momento te agradecer pela vida de cada irmão que nos assiste pela internet. Senhor, que cada lar agora seja inundado pela tua presença, que cada coração agora seja cheio da tua presença e que esta unção que invade o meu coração, ó Deus, possa também permear o coração dos nossos ouvintes nesta noite para o teu louvor e para a tua glória. Pai, nós queremos consagrar os dízimos, as ofertas, ó Pai, que os teus filhos têm trazido para a manutenção da tua casa, que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique na vida deles de maneira exponencial como nunca antes na vida. Senhor, sabemos que a oferta em tempos de crise, que a contribuição em tempos de crise, o Senhor tem um olhar totalmente diferente, ó Pai. Nos lembramos daquela mulher, ó Deus, da viúva de Sarepta, que tinha a sua última refeição, ó Deus, mas ofereceu ao Senhor, ó Deus, e experimentou um milagre maravilhoso. Pai, e a farinha da panela e o azeite da botija não lhe faltaram, ó Deus, até que houve chuva sobre Israel. Pai, é isso que nós acreditamos, é na tua palavra, e nós liberamos uma palavra de bênção sobre a vida dos nossos queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Estamos aqui então com a palavra de Deus aberta e eu quero deixar uma reflexão para abençoar a sua vida nessa noite. E o texto no qual eu quero me basear, Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis, se não o mais difícil, na história recente da humanidade. As pessoas estão assustadas, estão amedrontadas, apavoradas. Eu devo confessar que, na minha ótica, a histeria tem sido muito maior do que a própria pandemia. É um fato verdadeiro.
governos fazendo alardes, causando pânico na nossa sociedade, e muitas pessoas cujas mentes já estavam fragilizadas antes por conta de inúmeros problemas, estão se sentindo aterrorizadas, amedrontadas, e enfim, estamos vivendo essa situação que vocês sabem muito bem, e todos nós estamos inseridos nesta situação. O texto que nós acabamos de ler é um texto do apóstolo Paulo, escrevendo sua epístola aos Romanos. E interessante que aqui o apóstolo Paulo faz uma transição muito rápida, porque no versículo anterior ele fala sobre a intercessão do Espírito Santo, que o Espírito Santo intercede por nós. Nós temos dois intercessores, Jesus Cristo que intercede por nós junto ao Pai, e o Espírito Santo também que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele habita em nós em alguns momentos. Na nossa jornada cristã, o Espírito Santo intercede diante das calamidades da vida. Mas o que me chama a atenção é que ele faz essa transição realmente abrupta e fala de uma das maiores convicções que o cristão pode ter na sua vida. Por que convicção? Porque ele começa o versículo 28 com a seguinte expressão: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, interessante esta afirmativa do apóstolo Paulo. Ele não deixa dúvidas, ele está falando de uma forma muito incisiva e categórica. Ele diz, sabemos, ou seja, ele tinha a mais absoluta certeza de que a história, ela não anda solta. A história não é como um barco à deriva. A história está nas mãos de Deus. Ele tem as rédeas da história e a história caminha para um fim. Tem o desenrolar da história que caminha para um fim. E eu quero nessa noite chamar a sua atenção para esse texto que nós citamos muito para pessoas quando elas estão passando por dificuldades, quando estão enfrentando os percalços, as turbulências da vida. E permita-me dizer, é muito fácil aplicar na vida do outro, mas quando nós estamos vivendo uma situação delicada, não é tão simples aplicar este versículo em nossas vidas e dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós precisamos viver a palavra, porque as teorias sobre Deus, elas não são suficientes. As teorias sobre Deus precisam ser vivenciadas e experimentadas. Então, muitas pessoas conhecem Deus apenas de ouvir o seu pastor falar. Conhecem Deus apenas de um aprendizado numa escola de teologia, mas não conhecem Deus de fato e de verdade. Até mesmo o grande patriarca Jó, certa ocasião ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Então é um tempo em que nós precisamos conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Não basta teorias, nós precisamos conhecê-lo com intensidade, com profundidade, com seriedade. E, para tanto, eu quero nessa noite chamar a sua atenção para 3 verdades que esse texto nos mostra, nos ensina nessa noite, e o que eu tenho a absoluta certeza de que essas verdades, assim como elas se aplicam na minha vida, elas se aplicarão também na sua vida nesta noite. Quais são essas verdades? A primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite é a seguinte, que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias. O versículo diz, sabemos, pois, que Deus trabalha, que todas as coisas, melhor dizendo, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu decreto, segundo o seu propósito. Então, a primeira lição é essa, que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui sobre o cuidado de Deus, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós precisamos dar ouvidos
a essa verdade que o apóstolo Paulo está nos ensinando, de que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Agora, eu preciso ressaltar aqui que Paulo não está dizendo que as coisas ruins colaboram para o nosso bem. Não é isso que ele está dizendo. Porque nós estamos enfrentando agora um momento delicado, uma situação que não é prazerosa para ninguém, uma situação ruim. Estamos enfrentando uma pandemia, um vírus que, além de ser contagioso, ele é letal também. E muitas famílias já perderam seus entes queridos ao longo desses últimos dias. Outros estão hospitalizados. E o que Paulo está dizendo aqui não é que estas coisas ruins que nos acontecem na jornada cristã, na jornada da vida, ele não está dizendo aqui que essas coisas ruins colaboram, mas ele está dizendo aqui que mesmo as coisas ruins, mesmo quando as coisas são aparentemente ruins, que ele tem o poder de transformar essas coisas que são aparentemente ruins em bênçãos, em vitórias e em conquistas para a vida daqueles que servem a Deus. E temos muitos exemplos na história bíblica, mas eu quero me ater aqui à história de José. Vocês sabem muito bem dessa história. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi caluniado, foi preso injustamente, e a princípio para o próprio José e para muitos que o rodeavam, não estavam entendendo o propósito de Deus na vida de José. Mas lá no capítulo 45, ele entende realmente todo o propósito, todo o desenrolar da história, e ele entende que tudo quanto aconteceu não só por um propósito divino, mas também para a preservação das pessoas, da sua família e de todos aqueles que o cercavam, e o próprio Egito, onde ele estava naquele tempo da sua vida. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda que você esteja enfrentando, além dessa situação da pandemia, ainda que você esteja enfrentando outros momentos difíceis em relação à saúde, à família, às suas finanças, aos seus negócios, ao seu trabalho, ainda que essas situações sejam aparentemente ruins, nós precisamos entender e acreditar que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias e que mesmo as coisas sendo aparentemente ruins, que Deus pode transformá-las em bênçãos para as nossas vidas. Então essa é a primeira lição. Acredite que Deus cuida do seu povo em todas as circunstâncias. Então você não está sozinho, meu querido. Você não está à margem, não. Deus está contigo neste momento delicado. Deus está ao seu lado. Deus está na sua casa. Deus está na sua família, entre a sua família. Deus está no seu trabalho. Deus está cuidando de você em todas essas circunstâncias adversas. Eu estou sendo voz profética para a sua vida nesta noite. O Senhor Todo-Poderoso, aquele que habita nos céus, no trono, Ele cuida do seu povo em todas as circunstâncias. Segunda lição que eu quero compartilhar com você nesta noite. A Bíblia diz que, aqui nesse texto, uma verdade, outra verdade, que Deus cuida em todas as circunstâncias para aqueles que o amam. Olha que interessante, às vezes a gente não para prestar atenção na palavra de Deus. Mas diz aqui o texto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, Deus não está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para todas as pessoas. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E a pergunta é, você ama realmente o Senhor? Você é apaixonado pelo Senhor Jesus? Você tem prazer em servi-lo? Você tem prazer em oferecer realmente a sua vida em dedicação à pessoa de Cristo, ao reino de Cristo? Porque diz o texto aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nós precisamos, queridos, entender isso de uma vez por todas, que Deus,
Ele realmente trabalha em todas as circunstâncias para aqueles que o amam. Então eu quero nessa noite dizer uma coisa importante. Por que você está apavorado? Não há razão para desespero. Não há razão para ficarmos ansiosos, não há razão para ficarmos apavorados, não há razão para ficarmos amedrontados, porque se nós amamos o nosso Deus, aqui esse texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então o cristão verdadeiro, querido, apaixonado por Cristo, não fica desesperado, ele tem condição de ajudar aquele que está desesperado. O cristão verdadeiro que ama Jesus, nesse momento, a sua fé não desvanece, a sua fé cresce, a sua fé aumenta. O cristão cresce espiritualmente num momento difícil como esse. Agora é importante que você entenda que se você realmente ama Cristo, esse texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que maravilha! José amava o Senhor, tanto que tinha todos os motivos, teve todos os motivos da vida para abandonar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para abandonar a sua caminhada cristã, para abandonar a sua fé, mas em momento nenhum ele abandonou, porque era um homem que conhecia Deus e por isso sabia que diante das circunstâncias, por mais adversas que fossem para ele, que o Senhor estaria cuidando dele nos mínimos detalhes, assim como cuidou. Então entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Terceira lição, para finalizar nessa noite, diz aqui esse texto: sabemos, pois, que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias segundo o seu propósito e não segundo o nosso querer, não segundo a nossa vontade. Vejam que há uma diferença muito grande. Muitos cristãos têm perguntado nas redes sociais e às vezes me abordam em algum lugar e fazem essa pergunta: por que é que Deus não intervém? Não extingue este vírus? Por que é que Deus permite? Queridos, na verdade, eu não quero entrar no mérito da questão neste momento, mas o ser humano tem o livre-arbítrio, ou seja, nós não somos robozinhos comandados, controlados por Deus a controle remoto. Nós temos livre-arbítrio, nós temos o poder da vontade. E nós colhemos pelas escolhas erradas que nós temos feito enquanto seres humanos, ok? Mas muitos cristãos estão fazendo esta pergunta: onde está Deus? Por que Deus permitiu? Etc. e tal. Mas nós precisamos entender que a história não está solta. Eu repito, ela caminha para um fim. E Deus está escrevendo essa história e ela terá um fim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que Deus cuida dos seus, em todas as circunstâncias, segundo o seu propósito e não segundo a nossa vontade. Tomando de volta o exemplo de José, você acha que José não gostaria de estar na casa dos seus pais juntamente com seus irmãos? Você acha que José não gostaria de ter desenvolvido a sua adolescência como qualquer adolescente normal, brincando, conversando, enfim? Mas não, a sua vida, quando ele tinha 17 anos, ele começou a ter esses sonhos e ele acabou se tornando o governador do Egito, o homem mais importante depois do faraó no Egito. Por quê? Deus cuidou de José em todas as circunstâncias, mas segundo o seu propósito e não segundo o querer de José, não segundo a vontade de José. Tem muitos cristãos que querem que Deus cuide deles, mas cuide segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Queridos, não é assim que as coisas funcionam. Deus cuida de nós em todas as circunstâncias, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E queridos, para finalizar, o que eu quero dizer nesta noite para você é que descanse em Deus e acredite na sua palavra, porque o plano de Deus não será frustrado na sua vida. O plano de Deus não será frustrado na sua família. O plano de Deus não será frustrado na nossa nação, porque
Deus cuida de nós segundo o seu propósito. E os propósitos de Deus são sempre maiores, muito mais elevados do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Então, é um momento em que você precisa visitar a mente de Deus através da Bíblia Sagrada para entender os propósitos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Mas, ao mesmo tempo, muitos cristãos que estavam brincando com Deus, brincando de serem cristãos, estão acordando para a vida. Lembre-se que, quando a gente pensa nessa questão de propósito, Saul abortou o propósito de Deus na sua vida. Sansão brincou com o propósito de Deus na sua vida. E José cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Então Deus cuida de mim, cuida de você, está cuidando, queridos. É a prova viva de que Ele está cuidando de nós num momento tão delicado como esse. Mas não segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade, mas segundo a sua vontade. Deus é soberano, a sua vontade é soberana. E Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, irmão. Acredite nisso. E quando a gente pensa nessa questão de propósito, nem sempre nós entendemos. Nós não entendemos muitas coisas na vida. Agora, o que nós precisamos é aprender a descansar, que o desfecho da história será sempre para o nosso bem. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o desfecho deste momento pelo qual nós estamos passando, Deus vai transformar em bênção para a sua vida, meu querido, para a sua família. Acredite, é a palavra de Deus. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Eu quero orar por você neste momento, aí na sua casa. Feche os seus olhos, estenda assim a sua mão. Se una em sua família em oração neste momento, para que o Espírito Santo possa encher com a sua presença aí a sua casa, a sua família, para que esta praga não atinja a sua casa, não atinja a sua família, e que você passe são e salvo para a glória de Deus. Eu quero orar por você, quero orar pelo pessoal da nossa equipe que está aqui nesta noite. Pai querido, Pai de amor e de bondade, quero orar neste momento pelas pessoas que estão aí conectadas conosco através da internet. Pai, que essas pessoas sejam agora tocadas pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, que o Espírito Santo possa trazer renovo para esses corações, acrescentar-lhes fé, trazer esperança, um renovo da mente. Ó Pai, toda desesperança, toda notícia de desgraça, Pai, que sejam banidas agora da mente dessas pessoas e que elas recebam agora a mente de Cristo, o renovo do Espírito Santo, e que elas pensem, Deus, nas grandezas de Deus, na palavra de Deus, para a glória de Deus, Pai. Abençoe, Pai, a nossa equipe que está aqui dia após dia, trabalhando arduamente para que essas lives aconteçam, e abençoe vidas, Deus, em todo o mundo. Pai, que essa equipe também continue com saúde, seus familiares recebam saúde, prosperidade para a glória de Deus. Pai, Deus, aqueles que estão debaixo do nosso pastoreio, nós oramos para que nem essa praga não vos atinja. Deus, que não haja desemprego, que não haja caos, que não haja miséria, mas que haja, Deus, o derramar de bênçãos sobre a vida das nossas ovelhas, do nosso povo e de todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Meu querido, foi mais uma vez uma grande alegria estar com você através das redes sociais. E domingo estaremos de volta, abençoando a sua casa, às 19h30, uma palavra também impactante que vai mudar a sua história de vida. Deixa eu só te falar uma coisa. Pare de ficar dando ouvidos às notícias trágicas. Facebook, Instagram, enfim, as mídias só trazem notícias trágicas, notícias ruins. Alimente a sua fé neste momento. Leia a palavra de Deus, ouça hinos, músicas de adoração que encham seu coração com a presença de Deus, ok? E eu tenho certeza de que dessa forma você vai atravessar esse momento delicado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, nos vemos no domingo.